Oi, gente! Voltamos então para agora a gente acabar de falar sobre os nossos outros dois tipos de sistemas estruturais, que são estruturas de alvenaria e estruturas de concreto. Vamos lá. Então, estruturas de alvenaria, talvez as mais convencionais. E aí a gente já tem que começar pensando o seguinte: é a alvenaria dessas convencionais que servem só para vedação? Isso é até bem legal, sabe? Porque quando a gente fala alvenaria convencional, na verdade não é convencional. A questão é que a alvenaria vai ser só para vedação, ela não tem função estrutural. Ou alvenaria estrutural. O que a gente está querendo dizer aqui nessa aula, nesse ponto que a gente fala de sistemas estruturais, são das alvenarias estruturais. As outras, né, as de só vedação, elas vão aparecer quando a gente falar de vedações verticais. Mas as alvenarias convencionais, alvenarias de vedação, o que acontece é que elas são utilizadas juntamente com elementos estruturais de lajes, vigas e pilares que são previamente dimensionados para poder resistir tanto ao peso próprio deles mesmos, né, que eles têm um peso, quanto a todas as outras cargas atuantes na edificação, que são as próprias alvenarias de vedação, os outros quesitos, os fluxos de pessoas, de carros, de equipamentos e por aí vai. Então, das forças atuantes externas. Então, o material desses elementos estruturais que fazem essas vigas, pilares e lajes, ele deve ser escolhido de acordo com o projeto. Usualmente, a gente tende a utilizar mais o concreto armado, mas ele também poderia ser de madeira, alumínio ou aço. Então, na alvenaria convencional, esse sistema ele é totalmente estruturado. As paredes, elas funcionam apenas como elementos de vedação, sem ter responsabilidade estrutural. Então, elas não carregam cargas. E elas podem ser totalmente ou parcialmente removidas de acordo com o que o usuário quiser. O que a gente já sabe, até comentei com vocês lá no começo da nossa disciplina, né? Que isso é muito bom para um cliente que quer ficar num local por muito tempo, porque a gente sabe que à medida que os anos vão passando, que a vida vai acontecendo, as necessidades daquela família, daquele usuário, elas são modificadas. Então, com a alvenaria convencional, a gente mantém uma certa flexibilidade de projeto, apesar de não ser total, a gente consegue modificar um pouco mais os nossos espaços. Então, as paredes externas nesse tipo de sistema. A gente tem o sistema estrutural, vigas, pilares e lajes de algum sistema construtivo, como, por exemplo, concreto armado, estrutura metálica, estrutura de madeira. E aí as paredes externas de vedação, geralmente elas são em alvenaria mesmo, pode ser alvenaria cerâmica, alvenaria de concreto, mas elas são em alvenaria. Por quê? Porque a alvenaria é mais durável e ela consegue ser mais estanque, ou seja, não passa tanta umidade, não passa tanto barulho, não passa nem mesmo tanta temperatura, né? A gente consegue ter um melhor conforto térmico. Mas as paredes internas, aí elas têm um leque muito maior. Elas podem ser de alvenaria também, mas elas também podem ser de gesso acartonado, elas podem ser de painéis de madeira, podem ser de aglomerados, pode ser de muitas coisas. Então a gente tem um leque nesse tipo de sistema muito grande e é o mais adotado tradicionalmente aqui no Brasil. E aí, nessas estruturas, então, as nossas lajes, vigas e pilares, que são responsáveis por ir recolhendo os esforços ao longo dessa estrutura até que vão transmitir eles para as fundações. Então, eles têm tipo uma espécie de esqueleto. Já no sistema de alvenaria estrutural, as paredes já são as próprias estruturas. Então, toda a parede, toda a estrutura em si tem a função de transmitir as cargas das edificações até a fundação. A gente não tem a presença de vigas e de pilares. A gente, no máximo, tem a presença de laje, de contraverga, de verga, mas é no máximo, porque já a própria parede que vai levar essa carga. A parede tem função estrutural. E esse tipo de função estrutural da própria parede, ela já acontece há muitos anos. Pra gente ter noção, as próprias pirâmides do Egito, elas são de paredes estruturais. Eu quis até parar que eu ia falar alvenaria estrutural e não é bem isso. Porque poderia ser de vários materiais diferentes, mas elas próprias têm as funções estruturais. Então isso já vem lá da antiguidade. Na Idade Média e na Moderna, a gente também utilizou a gente não usava viu, né?
Mas a gente viu isso ser utilizado em construções que a gente vê até hoje. Por exemplo, aqueles castelos, catedrais que eram feitos de pedra. Então, a própria muralha da China, ela é feita de uma mistura que utilizou solo misturado com alguns aglomerantes, com pedras que criaram resistência. Então, elas próprias têm as suas próprias... Não tem viga, não tem pilar passando isso. E aí, uma curiosidade é esse edifício Monadoc, que ele fica lá em Chicago, em 1891 que ele foi construído. Ele é gigantesco e ele é de alvenaria. E você sabe qual que é alvenaria estrutural? E você sabe qual que é a grande curiosidade dele? Nessa época, o povo não fazia muito cálculo de alvenaria estrutural, né? Então, eles iam muito pelo feeling. As paredes desse edifício têm mais de 1 metro de espessura, para vocês terem ideia, porque o foco era construir um prédio muito grande e muito alto. Então, para eles terem certeza que ia aguentar o peso, eles faziam o quê? Paredes muito, muito, muito largas. Tanto é que o edifício, ó, já tem essa idade aí, né? E tá um jovem adolescente. Não tem nenhum problema estrutural. Óbvio, né? Com paredes de 1 metro de espessura, né, gente? Não vai ter problema estrutural tão cedo. Então, até a década de 90, com meras exceções, como foi o edifício Monadoc, que foi construído para ser um marco, ele foi pensado para ser uma coisa que fosse perdurar na história. Tanto é que em pleno 2021, tô eu aqui falando sobre ele, e com certeza vocês vão estar assim, tipo, muitos de vocês, que coisa, porque é um marco, é um marco. Então, mas tirando isso, até 1990, a alvenaria estrutural ela era utilizada principalmente para edifícios até 4 pavimentos. E aí foi com a evolução da tecnologia de fabricação de blocos e também com as normas, né, com o assertivo dos cálculos estruturais, é que a gente começou a criar construções de alvenaria estrutural maiores e mais seguras, e a gente foi aumentando a perspectiva de utilização. Então, as vantagens com relação à alvenaria estrutural, com relação ao sistema convencional de concreto armado, elas são inúmeras. A gente gasta menos tipos de materiais, a gente consegue construir tendo menos resíduos, porque é uma construção modular, então a gente faz menos cortes, sobra menos coisa, só que ao mesmo tempo a gente gasta um planejamento maior do que a gente acaba fazendo no sistema de concreto armado. A mão de obra que utiliza a alvenaria estrutural, ela tem que passar por um certo treinamento, apesar de não ser um treinamento tão específico como acontece com uma mão de obra que vai fazer uma montagem de um sistema de estrutura metálica. E aqui no Brasil, ele ganhou muito espaço, principalmente na ideia do Minha Casa Minha Vida, porque é um sistema que a gente consegue construir e levantar muito, muito, muito rápido. Uma coisa que de cara a gente já eliminou, a cura do concreto, que a gente fica semanas, né, dias curando o concreto para ele ganhar resistência para a gente poder subir o próximo andar. Com a alvenaria estrutural, a gente não tem tanto esse problema. Então, na alvenaria, a gente também chama de sistema autoportante. Não tem aquele esqueleto tão bem definido que nem a gente tem no da alvenaria de vedação, que passa exatamente nas vigas, nos pilares e nas lajes. Aqui todo o edifício leva as cargas até a fundação. Então, características: redução de custo, que pode chegar num número até de 25% de economia com relação ao sistema convencional. Redução do prazo, porque as etapas de estrutura de alvenaria, elas são únicas, a gente não precisa esperar, primeiro vamos fazer as formas, depois vamos concretar, depois vamos subir as paredes. É tudo ao mesmo tempo, então também simplifica até mesmo na execução das instalações hidráulicas e elétricas. Tem grande produtividade, a gente faz tudo muito, muito, muito rápido, desde que nossa mão de obra esteja competente o suficiente para isso, e a gente consegue fazer uma organização do nosso canteiro de obras muito melhor, porque a gente gasta menos tipos de material. Então, a gente não vai ter vergalhão de aço para fazer concreto armado, a gente não vai ficar pensando tanto em concreto, forma, escoramento, então a gente consegue ter uma organização melhor, o que também ajuda na produtividade. Então, por que ela não é mais utilizada do que ela é? Primeiro, ela não permite muita flexibilidade de projeto. Eu acabei de comentar com vocês que é uma coisa boa do outro, porque a gente pode tirar as paredes, né? Como ela só tem função de vedação, no sistema convencional, a gente pode ir adaptando esse projeto ao longo da mudança de necessidades do usuário.
Já na alvenaria estrutural, como as próprias paredes é que suportam as cargas, elas não são muito flexíveis. A gente não pode sair arrancando a torta e a direito. Cada vez que a gente quiser abrir um buraco, a gente tem que fazer um estudo daquele projeto, tem que ver se vai ser necessário um reforço estrutural, aonde que a gente vai colocar esse reforço. Então, é uma coisa que é mais demorada, mais cuidadosa, mais melindrosa e mais cara. Além disso, a gente precisa sim de uma mão de obra que entenda do assunto. Por mais que não tenha que ter um treinamento absurdamente específico, essa mão de obra ela precisa entender que aquilo dali é modular, então tem que ler o projeto, tem que montar. Cada bloco já tem um lugar de ser colocado, né, de acordo com o seu tamanho, de acordo com sua resistência. Inclusive, em edificações muito altas de alvenaria estrutural, quanto mais baixo, né, o andar, então os primeiros andares, primeiro andar, segundo andar, o bloco ele é mais resistente. Quando a gente vai chegando mais no topo, a gente pode utilizar um bloco com uma resistência um pouco menor, porque ele não vai suportar cargas de cima. Só que para fazer, e os blocos com resistência menor, eles são mais baratos, tá, gente? Só que para fazer isso, a gente tem que ter uma mão de obra e um controle e planejamento da nossa obra gigante, porque a gente não pode correr o risco do povo usar o bloco errado. Imagina, colocar o bloco que quase não resiste nada no começo e o super resistente lá em cima. Vai cair, né? Então não tem jeito. Então a gente precisa ter uma mão de obra treinada e aqui no Brasil a gente não tem tanta. E além disso, requer por parte dos gestores, que somos nós, das construtoras, uma mudança da filosofia de trabalho, em especial com a ideia de que a alvenaria autoportante, ela gasta planejamento. Planejamento desde o projeto até as dimensões dos cômodos. Precisam pensar em como vão encaixar os blocos. Então, qual o tamanho do bloco que a gente vai utilizar? Já tem que ser pensado lá no projeto. Depois tem que fazer a modulação. E depois tem que seguir esse projeto certinho ao longo da execução da obra. Então, precisa mudar uma filosofia de trabalho. E precisa ter uma padronização maior. E isso é um pouco mais complicado aqui no Brasil, que a gente sabe que não tem muito essa cultura. Além disso, ela é ligada muito a habitações de interesse social. Então, ela acaba tendo uma ligação, né, um preconceito também, com obras que não têm um acabamento tão bom, já que a gente já viu que lá no Brasil, quando começou a surgir esse tipo de habitação, que é uma coisa errada, né, ela foi meio que pensada como se fosse de baixa qualidade, o que não deveria ser. Só que ela foi associada diretamente, né, à alvenaria autoportante com a habitação de interesse social. Ela é um tipo de obra que a gente quer o quê? Soltar rápido, por mais que a gente gaste um pouquinho mais para executar, porque assim que a gente acaba, a gente já tem fluxo de caixa, porque essas obras são vendidas muito rápido. Então, ela rapidamente, esse fluxo de caixa volta para a gente. Compensa que a gente diminua um pouco, gaste um pouco mais. Então, por isso que ela é muito utilizada, ela é muito rápida de ser feita, então ela coisa. Além disso, a gente utiliza muito também para edifícios de médio porte. Não precisa ser só aqueles bloquinhos de 4 andares. A alvenaria autoportante, ela pode ser utilizada para edifícios até de 20 e tantos pavimentos. Eu morava, o que eu sempre comento com vocês que eu morava em BH, ele tinha 16 andares, mais, né, o inicial lá, e ele era de alvenaria autoportante. Então, não é algo que é referenciado pela altura, ela permite grandes obras. E também ela é utilizada em edifícios de padrão médio, ela não é utilizada em edifícios de padrão alto exatamente por causa da falta de flexibilidade. Mas para edifícios de padrão médio, ela ainda é utilizada quando você está querendo fazer aquele limiar. Você quer um apartamento um pouco maior, um pouco melhor, só que você quer manter ali aquele fluxo de caixa rodando. Quando passa para um padrão um pouco mais elevado, ela é eliminada por causa da falta de possibilidade de modificação da unidade. Então, é um tipo tradicional da construção civil, precisa de mão de obra treinada para poder ter uma boa produtividade, senão isso acaba se perdendo. No geral, a gente utiliza mais ou menos os mesmos equipamentos que a gente utiliza na mão de obra, na estrutura convencional, de alvenaria convencional, então isso não é um fator complicante. Pensando no projeto para produção, a gente tem que entender que é um projeto modulado, então até mesmo as caixilhas do projeto elétrico, aonde vai passar
a estrutura hidrossanitária, tudo isso vem antes da gente montar. Então é tudo mais de encaixe. E isso, por isso que precisa tanto de uma mão de obra que entenda esse processo, que não vai vir depois quebrando. A alvenaria autoportante a gente não sai quebrando. Tudo que é quebrado, ele é quebrado antes e é planejado. Então tem um detalhamento construtivo muito grande. Aí, pensando em estruturas de concreto, essa eu vou passar bem rapidinho, porque o nosso próximo capítulo eu vou focar muito, na verdade, só focar em estruturas de concreto armado. Então, exemplos: paredes maciças de concreto e obras pré-fabricadas, partes pré-fabricadas de pilar, viga e laje, que já chega montadinho da indústria, né? Chega pronto e a gente só monta. As paredes maciças de concreto, elas chegaram aqui no Brasil há relativamente pouco tempo. Elas vieram fortemente ligadas com a estrutura de alvenaria autoportante, mais ou menos a mesma filosofia. Ela é muito, 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 muito rápida, só que tem uma coisa: ela tem as formas muito caras. Então, só grandes construtoras que já começaram a investir nesse quesito. Ela também não permite muita flexibilidade, tá? Ela não pode ser derrubada, ela é autoportante. Então, ela ganha na questão do tempo. Depois que você monta as formas, você simplesmente chega com um caminhão concretando, é tipo muito, muito rápido. Geralmente, se a gente não tivesse remoto, eu levaria vocês para fazer uma visita numa obra que utiliza paredes de concreto. A última turma antes da pandemia, ela chegou aí num condomínio gigante que estava construindo em São Paulo, acho que já até ficou pronto, que eram 20 e tantos blocos, e aí a gente visitou tudo. Eu tenho até alguns vídeos, algumas fotos, e aí na nossa roda de conversa, vocês me lembrem de mostrar, é bem legal. Outras estruturas de concreto são pré-moldado da laje e o moldado em loco. Então, as paredes de concreto armado, algumas vantagens é que elas executam a estrutura e a vedação ao mesmo tempo, então diminuem etapas, né? E diminuir etapa é aumento de produtividade. Tem que ser um sistema integrado e racionalizado. Então, a gente tem que todos os subsistemas conversam entre si. A gente já tem que pensar no sistema hidrossanitário, no sistema elétrico, tudo antes de sequer começar a fazer a montagem das formas. Mas isso também nos ajuda a desperdiçar menos materiais e ter menos sobras no final. Então, a gente não usa corte, a gente não fica com muito resíduo, tem um canteiro de obras mais limpo, então permite maior organização. Olha que legal. Primeiro, falando rapidamente, né? Primeiro a gente monta toda a armadura. Tá vendo que não tem nada? A armadura ela é montada, a gente faz, né, a locação da nossa obra lá no chão. E aí a gente já monta toda a armadura que vai ficar no interior da parede. A parede é de concreto armado. E aí, nessa própria armadura, ó, já começa a aparecer as coisas, os pontos elétricos, as caixilhas, os pontos hidrossanitários, tudo já vai por dentro da parede. Ou seja, o nosso projeto as-built, ele tem que ser igual ao projeto que foi construído mesmo, porque senão depois a gente vai ter que sair quebrando a parede inteira para poder saber aonde que tá passando a nossa tubulação. Aí, depois que essa armadura já tá montada, o pessoal vem encaixando, tipo um pão de forma no sanduíche. A armadura é o presunto e o queijo. E aí eles chegam e encaixam os pães, que são as formas. Essas formas, até onde eu saiba, elas ainda não são produzidas no Brasil, elas são importadas. E aí, isso fazia com que ela fosse muito cara. Uma obra que eu visitei é de uma turma que eu tive lá na UNA, então foi em 2018, início de 2018. E aí a gente foi numa obra em Belo Horizonte, que era da MRV, e nessa obra era Minha Casa Minha Vida, né? 2 quartos, aquele basicão. E aí a forma de cada apartamento, não de cada andar, a de cada apartamento custou $1 milhão na época. Hoje em dia, mesmo que o dólar esteja mais valorizado, né? Eu acredito que essa forma está saindo bem mais em conta, porque na época era uma inovação muito grande. E aí eles tinham optado por fazer um condomínio inteiro com formas de paredes de concreto, porque eles conseguiram construir o condomínio de 14 blocos em 20 meses inteiro. O condomínio inteiro, que eu tô falando, tipo, desde o início, desde a obra de serviços preliminares. E aí, essas formas, apesar de muito caras, elas podem ser utilizadas em cerca de 50 concretagens ou mais. Então, ela se paga na produtividade. Então, encaixam ela, né? Aqui, ó. Aqui já tá mostrando ela encaixada do outro lado. Percebam que as janelas também, ó, já ficam demarcadas. Então, na hora que solta essa forma, já tá tudo prontinho. Aí, aqui, depois, a próxima etapa seria encaixar a parte da frente aqui.
E aí descer o concreto e concretar tudo. Concreta por cima e espera alguns dias para desenformar. É concreto autoadensável, né? Como vocês podem imaginar, porque a densidade aqui é muito alta. Então é concreto autoadensável, ganho de resistência muito alto também, para poder desenformar e já começar a subir o próximo pavimento, jogar essa forma para outro lugar. E a de concreto armado, que já é uma estrutura reticulada, que é utilizada junto com aquela alvenaria de vedação que a gente comentou mais uma coisinha, é a estrutura mais utilizada aqui no Brasil. Ela costuma ser moldada em loco. As vantagens é que a gente tem ampla mão de obra qualificada, porque é a mais tradicional. Os equipamentos também a gente encontra em qualquer lugar, porque são os equipamentos tradicionais, e a gente fica tendo obras com grande flexibilidade, o que nós não temos na alvenaria autoportante e nem nas paredes de concreto armado, porque a gente não pode modificar, né, o projeto ao longo do tempo, senão tem que pensar em um reforço estrutural. Pra vocês terem ideia, num projeto, né, de edificação de apartamentos, que seja de alvenaria autoportante ou de parede de concreto, se não tiver previsto o lugar do ar-condicionado, a pessoa nunca vai poder instalar um ar-condicionado, porque não pode furar. Olha que loucura, tem que estar previsto. E isso acontece quando a gente já começa a pensar num projeto, pelo menos da classe média, o projetista já começa a considerar que vai haver um furo específico na dimensão do ar-condicionado, assim, convencional, né? Pelo menos na sala, ou sala e suíte, por aí vai. Mas tem que ser considerado. E dos custos? Os demais serviços, eles custam entre 80% a 90% do custo do edifício, e a estrutura em concreto armado fica, então, entre 10% e 20% do custo total. Sendo que desses 10% e 20% do concreto armado, só entre esses 10% e 20%, entre 35% e 50% a gente gasta só com formas, aquelas formas que a gente utiliza, por isso que a gente não pode sair jogando fora a forma, a gente tem que montar a forma e desenformar com cuidado, gente, tem que me dar taquicardia, chegar no canto de obras e o povo tá lá arrancando quase que com marreta as formas, gente, aquilo ali custa dinheiro, ó, entre 35% e 50%. A armadura entre 30% e 35% e o concreto propriamente dito entre 30% e 40% dos nossos custos. E aí a gente vai ver a metodologia de execução, em especial, a gente vai ver sobre a estrutura de concreto armado, tá bom? E aí é o nosso próximo capítulo, espero que vocês tenham gostado e tchauzinho, até mais!